Buenas, buenas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Rede de Empreendedores, episódio 1. É uma honra te receber aqui para te entregar hoje. O tema do episódio é os 7 princípios espirituais da liderança, para ajudar você aí que quer liderar melhor, que quer crescimento pessoal e profissional. Eu estou trazendo aqui um convidado muito especial. Me honra muito estar aqui com o Egbert Bolla, um parceiro, um amigo, uma pessoa que é uma referência para mim na formação de líderes. O Egbert vai se apresentar agora, ele que é pastor, apóstolo, e tem tantos atributos aí que eu vou deixar para ele mesmo se apresentar. E eu acredito que essa conversa aqui com vocês hoje, essa conversa minha com o Egbert e vocês aí convidados a participar, vai ser para trazer algo especial para a tua vida, para a tua família e para os teus negócios. A nossa missão, Egbert, na Rede Empreendedores, é transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. E tudo começa com a nossa própria transformação. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurílio. Obrigado, meu amigo Maurílio, e uma referência, meu amigo e meu mentor, Maurílio Barbosa. Dizer que, então, me apresentando, né? Eu sou formado em administração, teologia também de nível médio, professor de teologia, sou pastor há 27 anos, casado há 25, pai de 4 filhos, já tenho um neto, né? E tô 26, né? Eu falei 25, já são 26. 26 anos de casado? Aquela coisa que só a esposa lembra e que o cara se atrapalha com isso, né? Mas tem uma história como líder, né? Então, tanto liderando quanto formando líderes, formando equipes. E como esse podcast é para empreendedores, para empresários, você deve pensar assim, mas um pastor não tem nada a ver com empreendedorismo. Pois eu vou dizer que tem, porque em alguns momentos o desafio é ainda maior, né? Porque o empreendedor ele tem que liderar, ele tem que formar equipe, ele tem que multiplicar uma equipe com pessoas que ainda ele tem um poder de uma caneta na mão que pode demitir, que pode ter um salário, um dividendo sendo pago, enquanto a gente tem que aprender a liderar pessoas voluntárias, né? Só na motivação, no dar sentido àquela liderança, e é o que eu venho fazendo aí ao longo desses anos, também escrevendo alguns livros, que eu vi que o Maurílio colocou meus livros aqui, né? Nossos, alguns, né? Que temos em parceria. E aí esperamos trazer aí espero que o convite para o primeiro podcast da Rede de Empreendedores realmente traga muito proveito, muito benefício para todos que estarão assistindo. Maravilha. Quem está conosco aqui, Egbert, provavelmente tem aquele desejo ali de ver as suas experiências, os seus conhecimentos, as histórias que tem para contar. Muitas vezes estão aqui conosco pessoas que têm já uma caminhada, né? E geralmente quem se coloca na posição de liderar outras pessoas já passou, pelo menos por alguma fase da jornada de formação técnica, já tem muitas vezes uma bagagem técnica. Eu, quando te encontrei em 2017, né? Em 2017 eu já encontrei um pastor com equipe, com frutos. Né? E hoje eu olho para ti aqui com quantos livros publicados? São 4 livros, né? Estamos publicando o 4º livro, além dos manuais, né? No caso, que então já são 8. Já são 8, né? 8 livros publicados. Empatou comigo. Né? Eu já estou com 8 livros publicados. E eu sei o quanto esses livros aqui eles só registram, eles organizam, e claro que são um legado, mas eu quero falar com quem está aqui nesse momento e tem aquele desejo de ter um reconhecimento, muitas vezes até da sua esposa, dos seus filhos, na sua família, quer ter um reconhecimento pelo seu trabalho e pelos benefícios que gerou para os seus clientes, para os seus colegas, para os seus pares e também para os seus liderados. E eu sei que hoje a gente vai ter aqui a oportunidade de contribuir com algumas estratégias, com algumas experiências que vão apoiar esse líder nessa conquista desse reconhecimento. Eu quero explicar para você aqui por que o tema de hoje são os 7 princípios espirituais
da liderança. E, na verdade, são 7 princípios que podem ser aplicados a qualquer área da vida e a qualquer área da carreira, da família e dos negócios. E em 2022, eu tive um marco. Todos nós temos marcos na nossa vida, aqueles momentos que marcam grandes mudanças, grandes transformações. Em 2022 eu vivi uma grande transformação e o conteúdo que vocês vão receber aqui hoje é um conteúdo que são a base dessa transformação, que são os 7 princípios universais, os 7 princípios mais importantes e que podem orientar toda e qualquer transformação na tua vida, na tua família e nos teus negócios. E essa descoberta que eu tive em 2022 foi junto com o Egber. Era um conhecimento que nós já tínhamos, eram conteúdos que nós já tínhamos visto, que nós já tínhamos estudado, mas da forma como nós trabalhamos esse conteúdo, nós vimos esse conteúdo, para mim tudo mudou. E esse é o motivo do porquê esse tema ganhou esse espaço aqui no nosso podcast, porque nós temos valores aqui, os valores. O primeiro valor é Deus, o segundo valor é a família, e o terceiro valor é missão acima de tudo. E eu creio que aqui hoje nós estamos vivendo os nossos valores, partindo do valor mais importante, que é Deus, e foi Deus quem estabeleceu esses princípios. Os princípios universais da liderança que a gente compartilha hoje com eles. E tu, Egber, é, para mim, uma referência no ensino e no compartilhamento desses princípios. Eu gostaria de te ouvir falando um pouquinho sobre o que são esses princípios. Naquele dia, né, em 2022, que nós estávamos naquela reunião online, né, Maurílio, conversando e trabalhando em cima destes manuais que norteiam todo o trabalho meu como pastor e da igreja e das igrejas que hoje eu dou supervisão e acompanho e apoio. E eu lembro que nós estávamos aplicando isso à nossa igreja local, lá, a igreja que eu sou pastor. E nós estávamos entendendo a identidade, a cultura daquela igreja, aplicando essa visão para a igreja, missão, visão, valores. E você me perguntou assim, e o que uma pessoa que faz parte da igreja, que você é pastor, precisa saber, precisa colocar em prática? E eu falei os princípios bíblicos. E você me fez uma pergunta e você me disse: quais princípios? E eu lembro que você falou que fez essa pergunta justamente porque normalmente as pessoas referem-se aos seus valores, aos seus princípios, e quando perguntadas de quais são os seus valores, quais são os seus princípios, elas travam, elas não sabem colocar em palavras quais são, e eu comecei a dizê-los. Fora de ordem naquele momento, porque depois nós passamos a estudar detalhadamente, entender a ordem, né? Eu acho que foi um acréscimo muito grande, que foi uma percepção tua, inclusive, de que havia uma ordem, e nós começamos a estudar essa ordem, e eu falei quais eram os princípios, esses 7 princípios que norteiam a liderança, mas não só a liderança, são princípios universais que norteiam a vida da pessoa, que vai determinar se ela vai ser bem-sucedida, tanto se uma empresa será bem-sucedida, quanto se uma família será bem-sucedida, uma igreja, a vida da pessoa, né? Das pessoas, né, ao longo do tempo. E ali começamos essa conversa sobre esses 7 princípios, que são 7 princípios que foram descobertos a partir de um estudo na década de 70, já vinha sendo trabalhado, mas se esclareceu a partir de um estudo na década de 70, quando buscou-se entender por que determinadas nações prosperam e outras não, e os Estados Unidos foi a referência do estudo, e chegou-se à conclusão que os Estados Unidos chegou a se tornar a nação poderosa que chegou a se tornar devido a que, desde os seus pais fundadores, esses 7 princípios os acompanharam. E que foi justamente ao abandonar esses princípios que houve uma certa decadência em todo o Ocidente. E aí estamos agora na expectativa, né? Vai continuar, vai melhorar, precisa voltar a esses 7 princípios. E aí, então, que esses 7 princípios eles estão contidos na Bíblia,
mas eles estão na natureza, eles estão por tudo, eles resumem. É difícil, eu não consigo decorar nem... Eu sou pastor e me atrapalho para dizer os 10 mandamentos. A Bíblia tem 613 mandamentos entre coisas faça e não faça. 613, impossível alguém decorar. Lembrar todos, né? Não, é impossível. Agora, os 7 princípios resumem todos e se aplicam a qualquer pessoa, a qualquer empreendimento, a qualquer situação, em qualquer época e em qualquer lugar. Eu lembro que naquela época, em 2022, eu estava usando uma metodologia que me direcionava para usar no máximo até 7 conceitos, até 7 palavras, porque o nosso cérebro ele teria dificuldade de gravar mais do que 7. Inclusive, num livro do Al Rais, Posicionamento, que começa falando sobre a sociedade hipercomunicativa e o quanto nós já tínhamos, na década de 70, muita informação, no início dos anos 2000, um volume de informação impossível de ser consumido, cada vez mais a gente tinha que ocupar um espaço na mente do nosso interlocutor com mais simplicidade, com menos palavras. E naquela conversa contigo eu entendi que nós... No trabalho, né, que nós estávamos fazendo, assim como na maioria dos trabalhos, a gente acaba trazendo muitos conceitos. Na época eu lembro que eram muitos valores, eram 12 valores, eram dezenas de conceitos, e aí quando nós trouxemos para a pauta, e quando tu trouxe que os princípios bíblicos eram os mais importantes, e tinham 7 princípios, e trazendo... a luz, assim, a importância desses 7 princípios, e eles como algo que resumia toda a palavra, toda a Bíblia. Isso foi algo assim que me saltou aos olhos naquele momento, e eu associei ao que nós trabalhamos em todas as metodologias, sempre buscando quais são os princípios fundamentais daquela abordagem. Desde do marketing, das vendas, da gestão, dos treinamentos, das consultorias, das mentorias. E ali a gente chegou nesse princípio. Só que eu não imaginava que essa clareza, Egber, fosse trazer tanta transformação. Hoje eu vejo a minha vida antes dos 7 princípios espirituais ou dos 7 princípios bíblicos e depois dos 7 princípios bíblicos. É bem verdade que eu enxerguei ali, né, a oportunidade de passar minha vida a limpo, né, e colocando um conceito que eu acredito que tu pode passar aqui para quem está nos assistindo de uma forma ainda mais assertiva, que é o conceito daquela palavra que para nós é tão cara, como a gente se saúda, baseado na forma como os judeus se saúdam, que é shalom, desejando shalom. E essa palavra, para mim, tem uma importância tão grande, né? O shalom como essa plenitude. Biblicamente, shalom significa o quê? Se você procurar no Google shalom, vai vir oi. Porque os judeus em Israel se cumprimentam com shalom, então a tradução do hebraico simplificada vai ficar oi. Mas na Bíblia, quando aparece a palavra shalom, ela está traduzida como paz. Paz. Agora, paz ainda é uma palavra restrita, é uma palavra insuficiente para descrever shalom. A palavra, ao meu ver, que melhor descreve shalom é plenitude. É plenitude, é não ter falta de nada, não ter nada desorganizado, nada fora daquilo que deveria estar, é essa plenitude. E quando eu entendi shalom como essa plenitude, eu fiquei pensando no quão desafiador, né, seria entender a Bíblia como um todo. Eu tive a oportunidade de ler a Bíblia várias vezes, e como aplicar tudo aquilo na minha vida. Como realmente viver aquilo que a Bíblia diz, de capa a capa, são muitas páginas, muitos conceitos, centenas de mandamentos, milhares de promessas e tantas coisas. Eu fiquei pensando, quando eu cheguei nos 7 princípios junto contigo em 2022, ali, e tomando eles com o valor que eles têm, eu entendi que
os 7 princípios são o meio para vermos Deus agir em todas as áreas da nossa vida. E o Shalom seria, então, Deus em todas as áreas da nossa vida. Perfeito. Olha só. Faz sentido? Faz sentido. Isso tem que ser escrito, colocado entre aspas, né, Maurílio? Porque realmente ali quando a Bíblia diz, lá em Romanos, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem, né, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está falando que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é Shalom, que é plenitude. Agora, como eu chego nela? Mudando a minha maneira de pensar, mudando a minha mente. Mas mudando a minha mente para quê? Em que direção? A gente vai dizer, bom, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Perfeito. Mas e aí, como é que o empreendedor, que trabalha às vezes, né, 12, 14 horas por dia, que está na correria, que tem a família dele para pensar, que ele tem até uma espiritualidade, ele vai na igreja dele, você mesmo, o Maurílio falou, leu a Bíblia várias vezes, então uma pessoa empreendedora, ocupadíssima como você tem uma dedicação. Agora, quem consegue estudar? Eu diria que a maioria dos pastores também não consegue, padres, enfim. Eu admiro lá em Israel que o governo paga para que os estudantes da palavra de Deus, lá nas chamadas yeshivas, os lugares que estudam a Bíblia, fiquem lá o dia todo estudando a Bíblia e escrevendo ensinos bíblicos para a nação, para as pessoas da nação. Mas não é a realidade. E aí como é que uma pessoa vai entender e saber como aplicar na sua vida 613 mandamentos, né? Agora, os 7 princípios trazem essa clareza, essa simplificação e essa capacidade de mudar a maneira de pensar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o Shalom, a plenitude, tanto na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, na sua relação com a sociedade como um todo e especialmente nos seus negócios. Maravilha. E eu te trago hoje para falar sobre os 7 princípios bíblicos, muito, muito motivado pelo teu propósito. Eu tive a honra de, junto contigo, chegar a algumas palavras. Uhum. E essas palavras que estão aí dentro de ti desde sempre. Uhum. Qual o teu propósito? Gerar convicção em Deus para que conquistem territórios. E desde o início, tu fala isso associado aos princípios bíblicos. Exato, porque essa conquista de territórios que Deus tem para nós. Então, Deus quer que a gente conquiste o território da nossa família, o território dos nossos negócios, o território da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, o território, seja ele num ambiente educacional, num ambiente político, nessa construção, que aquilo realmente seja conquistado, a gente tem a influência, a gente tem a liderança, e os princípios bíblicos são a base para que isso ocorra saudavelmente, até para que a gente não confunda liderança, por exemplo, com uma ditadura, quando foge dos princípios bíblicos, fica desequilibrado. Desequilíbrio, por exemplo, entre a relação familiar, trabalho, família, vida espiritual, saúde física, mental. Os princípios bíblicos, e essas são palavras tuas, Maurílio, trazem saúde para as pessoas que o aplicam. Né? 7 princípios. Né? E eu acredito que aí está uma chave. Né? E esse episódio de hoje, ele tem uma função. Tá? A gente começa já do alto, começa lá nos níveis neurológicos que nós ensinamos para milhares de pessoas. Lá no topo nós temos a espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religião, né? Não tem a ver com a tua relação essencialmente com Deus, não tem lá nos níveis neurológicos, mas nós sabemos que tem uma ligação direta. E nós sabemos que Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, né? E estabeleceu princípios.
E alguns desses princípios são conhecidos por todos, e a gente vê os frutos desses princípios sendo disseminados, né? Na área das finanças, por exemplo. Hoje é muito comum as pessoas saberem que aquilo que você planta, você colhe, né? E que esse princípio é tão poderoso, né? E esse é um dos princípios. Mas eu não quero começar desse princípio, eu quero começar do primeiro. Tá? Porque nós tivemos algo que hoje, se tu pesquisar no Google, tu não vai encontrar os princípios na ordem que nós ensinamos e vamos compartilhar aqui, certo? Eles são ordens aleatórias, alguns até acabam optando por começar pelos princípios que nós colocamos lá como os últimos princípios, e eu creio que essa ordem dos princípios ela faz uma diferença enorme. Sim. Né? Vamos ao primeiro princípio? Sim, vamos ao primeiro princípio. Então, né, seguindo essa ordem, para que os outros realmente sejam aplicáveis. E o primeiro princípio é o princípio da soberania de Deus. Como você falou, isso tem pouco a ver com religião, mas tem muito a ver com a espiritualidade, né? E eu entendo o que você disse ali, que na aplicação dos 7 níveis neurológicos, ali tem a ver com ciência, no sentido de um entendimento de algo maior, de algo superior a si mesmo, né? Pertencimento não tem a ver com religião, né? E, na verdade, ali, naquele estudo, não tem nem a ver com Deus. Mas eu diria o quê? Quando eu falo de soberania de Deus, eu estou falando de Deus, de espiritualidade, mas não estou falando de religião. Aliás, largar um salzinho aqui, né, para uma outra conversa. Já estou com outro livro escrito que o título dele é Igreja Não é Religião, em que eu explico que Jesus não veio fundar uma religião, e a igreja que ele fundou não era religião, e que a igreja ficou prejudicada né, no seu propósito a partir do momento que, a partir de Constantino, ela foi considerada uma religião. E aí limitou a sua ação e tornou ela mais uma religião entre as existentes, né? Mas, quando nós falamos de soberania de Deus, não estamos falando de uma religião, estamos falando do entendimento de que há um Criador, que há alguém maior, uma inteligência maior que criou e que governa o universo. A gente respeita quem não acredita, né? E estamos falando aqui para empreendedores, não estamos falando num ambiente de dentro de uma igreja, e possivelmente pessoas que estão nos assistindo podem entender que Deus não existe, que crer na teoria do acaso, né? Agora, para mim, é muito difícil crer na teoria do acaso. É difícil porque precisa mais fé para crer no acaso do que crer que há um Criador que governa. Porque, ao longo da história, sempre que houve informação organizada, havia uma mente inteligente que organizou. A mesma coisa é eu pegar esse microfone aqui e dizer, ele surgiu por acaso. Não, tem muita informação organizada aqui, e para que isso tudo fosse organizado, houve uma mente inteligente que organizou, né? Então, só no DNA é tanta informação organizada que acreditar que é obra do acaso é como eu imaginar que esses livros aqui não teve um autor, que não foi eu e você que escrevemos o que está aqui, mas que houve uma explosão numa tipografia, as letras voaram pelo espaço e caíram justamente assim, e por isso ficaram escritas assim. Então, acreditar que o universo é obra do acaso, para mim, exige mais fé do que acreditar numa mente inteligente que criou e ordenou o universo. E eu falei do DNA, eu estava vendo uma reportagem lá que existe uma espécie de, como se fosse um carrinho andando em trilhos, simplificando assim, né? E que vai lá e acopla no DNA, absorve as informações, e aquele carrinho tem uma espécie de hélicezinha, como um rabinho, que vai girando e vai levando ele para multiplicar as informações na outra célula. E aí a pessoa falou, impossível que isso não foi criado, porque se ele fosse se desenvolvendo ao acaso, ele não teria esse rabinho que gira aqui, essa hélice que gira, seria
um resultado Algo de uma desordenado. evolução. Mas antes dessa evolução acontecer, não teria como ele fazer o movimento, então não teria a multiplicação. Então, assim, eu diria, é mais inteligente crer que há uma mente inteligente, um soberano, que criou e que ordena o universo. E esse é o primeiro princípio. Porque no momento que eu sei quem criou esse microfone, essa pessoa deixou um manual, deixou orientações, deixou explicações, ele sabe o que ele suporta e o que ele não suporta. Ele sabe se ele é a prova d'água ou não é a prova d'água. Ele sabe o uso que deve ter ou não, porque ele criou, ele sabe o que ele colocou aqui. E quando nós entendemos o primeiro princípio, de que Deus é o Criador e que ele mantém, ainda que não o controle fino, no sentido de tomar decisões por nós, mas que ele mantém o controle geral do universo, nós entendemos que há um propósito maior para nós e nós podemos caminhar de acordo com esses propósitos e alcançar coisas maiores, porque senão a vida fica comer, ganhar dinheiro, tentar ter algum prazer irrelevante até na vida e pronto. Nós percebemos que em algum momento da vida, nós nos perguntamos, tá? E o que mais? E o que mais além de mim? E o que mais além disso que eu estou vendo? E a gente percebe que todos nós, tá? Queremos fazer parte de um projeto maior. Isso é uma das coisas que mais motiva qualquer pessoa. Fazer parte de um projeto grande. E quando nós entendemos esse princípio da soberania de Deus, nós entendemos que nós já fazemos parte de um projeto maior. Sim. E que nós temos acesso a essa inteligência. E eu gostaria que tu compartilhasse aqui com quem está conosco de que forma eu posso aplicar esse princípio na minha vida como empreendedor, para ser mais assertivo nas minhas decisões, nas minhas escolhas, para que nos meus negócios, para que na minha família, para que na minha vida eu seja mais bem-sucedido. A primeira coisa é nós entendermos que a nossa vida ela tem um propósito e eu entender assim, a minha família tem um propósito divino e eu devo conduzi-la de acordo com esse propósito divino. O meu trabalho, a minha empresa, os meus negócios, sim, tem um objetivo imediato de ser o meu ganha-pão, o meu sustento, sustentar a minha casa, pagar os boletos, né? Tem esse propósito imediato, mas tem um propósito maior. Porque muitas pessoas entendem que um pastor é um vocacionado, um padre, uma freira, ou, né, é um vocacionado, um missionário, e tem dificuldade de compreender que um empreendedor é um vocacionado, porque ele gera o suprimento de necessidades, de desejos também, ele gera emprego, ele gera suprimento das necessidades. Esta vida que às vezes é chamada de vida secular, como se fosse separada da vida espiritual, que esse é um problema, inclusive, que o cristianismo herdou, que não era dele na sua raiz original, né? De separar tudo em espiritual, ou isso é secular, isso é de Deus, isso não é. E aí faz com que o empreender fosse como assim, isso é para resolver teu problema dessa vida. Não é. É uma missão divina. E essa missão divina, quando entendida como tal, a gente entende. Essa minha empresa ela existe para servir a Deus, para suprir minhas necessidades, mas para servir a Deus. E quando eu entendo isso, tudo que eu fizer vai ter uma direção e um propósito divino. Essa é uma grande oportunidade de refletir a respeito do qual é o meu chamado como empreendedor. Né? Exatamente. E a gente sabe que seja como empreendedor, empresário, seja como empreendedor gestor, como alguém que está dentro de uma empresa ou está atuando na iniciativa privada, tem aqueles que vão trabalhar pelo dinheiro, pela necessidade, e tem aqueles que estão cumprindo um chamado. Né? E eu acredito que há um chamado para todos nós. Né? E o nosso desafio é se conectar com o Criador para realmente entender
aonde eu vou poder gerar mais valor e vou poder realmente usar meus dons, meus talentos. E tu acredita que existe uma forma mais simples e objetiva de aplicar o princípio da soberania de Deus para encontrar esse chamado? Nós precisamos entender assim que o dinheiro é importante, claro, mas nem tudo é dinheiro. Comparando assim, um médico, né? Pode ter um médico que ele se sente vocacionado para a profissão e aí ele vai trabalhar, vai ganhar bem, inclusive vai ganhar mais, né? Porque ele vai ser o médico excelente e ao mesmo tempo ele vai estar disposto a trabalhar mesmo quando ele não está ganhando nada, por uma ação social, por uma necessidade, para servir em uma missão especial, por exemplo, e ele vai saber que muitas vezes vai perder noites de sono e fazer plantão ou atender fora de hora, porque ele sabe que essa é a razão da vida dele, é assim que ele serve a Deus e as pessoas. E da mesma forma o empreendedor. Agora, isso precisamos nos conectar com o Criador. E, nesse sentido, a Bíblia dá as formas mais simples de que isso aconteça. Existem religiões que têm coisas, e aí, cada um, não estou aqui, mas tem coisas bem mirabolantes de como se conectar com Deus, mas falando de forma simples, a Bíblia fala da oração, tanto a oração particular, quanto a oração em conjunto, uma igreja, um grupo que se reúne para fazer uma oração, para falar com Deus, e a oração, ela na Bíblia ela não está tão ligada àquela coisa de repetir por longo tempo, algo, mas assim, aquele falar sincero com Deus, dos seus sentimentos, das suas necessidades, a adoração, que tem a ver com o reconhecimento dessa soberania de Deus, então nós prestamos culto a Ele com palavras, ou com canções, ou com expressões, com movimentos que dão a Deus... Com o nosso próprio trabalho? Com o nosso próprio trabalho, porque, inclusive, na raiz da palavra adorar, na raiz hebraica da palavra, tanto adorar quanto trabalhar são palavras da mesma raiz. Então, eu trabalho adorando e adoro trabalhando. Maravilha. Sabe que para mim fez muito sentido quando eu me deparei com a conexão entre aquele texto bíblico que diz fazer tudo como se fosse para Deus. Uhum. Isso está em Romanos? Numa das cartas do apóstolo Paulo. Numa das cartas do apóstolo Paulo, com certeza. Mas fazer tudo como se fosse para Deus. E isso como uma forma de adoração a Deus. E ele estava se referindo ao trabalho, ele estava se referindo ao funcionário, ou ao empregado, ou servo, como era o termo daquela época, que trabalha em uma empresa e que muitas vezes olha e diz assim, estou fazendo aqui para o meu patrão e ele está ganhando, e faz relaxadamente o seu trabalho, e ele estava justamente repreendendo isso, e fazendo aqueles trabalhadores entenderem que o que eles estavam fazendo, ainda que fosse para o patrão, mas mais do que isso, era para Deus, que o trabalho feito conforme esses princípios, ele é adoração. Eu creio que hoje nós estamos aqui cumprindo o primeiro princípio. Na medida que a gente pega e começa um grande projeto, honrando a Deus, trazendo os princípios para a pauta. E eu creio que quem está conosco aqui vai hoje cumprir esse princípio ao aprender os 7 princípios. E esse primeiro princípio, então, é soberania de Deus. Soberania de Deus. E uma forma de cumprir esse princípio é orando, adorando. Exato. Outra forma... Trabalhando, consagrando a Deus o trabalho, tudo que fazemos, e também aprendendo as coisas de Deus. Porque se eu entendo que Deus é soberano e que Ele é o Criador, então eu devo buscar entender. É como eu dei o exemplo do manual. Quem criou alguma coisa, cria um manual daquilo que criou, para que seja bem utilizado e para que seja evitado estragos, enfim. Então, esse buscar entender, e aí, para mim, a Bíblia é esse manual, buscar entender o que a Bíblia diz e buscar colocar em prática, eu estou me alinhando a esses princípios, porque muitas pessoas entendem como se Deus fosse mau, e se Deus
fosse assim aquele, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro e tal, né? Mas a Bíblia de fato tem os faças e os não faças. Agora nós precisamos entender que esses faças e não faças de Deus, eles estão se referindo a nós vivermos essa plenitude, o shalom de que nós falamos, tanto na nossa vida e como nós ajudarmos, ou pelo menos não atrapalharmos outros de também viverem o shalom de Deus. Então os faças e não faças da Bíblia tem a ver com uma vida adequada para mim e também em comunidade, em sociedade. É como, e muitas vezes nós não entendemos isso, que é como aquela criança que... Hoje as tomadas, né, de energia, elas são protegidas, a gente quase não fica mais vendo o choque elétrico na hora de ligar alguma coisa na tomada, né, e tal. Né, foi evoluindo no decorrer do tempo. Mas antigamente, quando eu era criança, eu tomei algum choque, porque você ia colocar as coisas na tomada, não tinha proteção ali nos pininhos, e você ia colocar com os dedos ali, criança, tomava aquele choque. Né? E aí o pai dizia, não coloca o dedo ali que leva choque. Uma criança pequena vai olhar para aquilo e vai dizer assim, mas eu tenho vontade, meu pai é mau para mim, ele não quer que eu brinque com aquilo ali, ele não quer que eu bote os dedinhos ali, né? Uma criança não vai entender, mas o pai vai dizer, não coloca a mão ali, que senão você vai levar um choque. E talvez a criança nem imagine o que é um choque. E os não faça de Deus para nós tem o mesmo sentido, né? Nos colocando pensando na plenitude do conhecimento de Deus e na nossa limitação como seres humanos, Deus sabe o que é melhor para nós mais do que nós mesmos. E o plano de Deus para nós é melhor do que o nosso próprio plano para nós mesmos. E por isso, a forma de se conectar com a soberania de Deus é buscar compreender o que Ele diz para nós fazermos ou não fazermos e procurar se alinhar a isso. E os 7 princípios já são a solução para isso, porque eles englobam isso, todos esses mandamentos de faça ou não faça. Antes de tomar uma decisão, consultar a Deus. Consultar a Deus. Depois que a gente toma uma decisão, a gente no máximo vai conseguir pedir ajuda para Deus para corrigir alguma consequência. E quem nunca, né? E é o que muitas vezes acontece, né? Nós empresários, gestores, líderes, estamos o tempo todo tomando decisões. Agora, quando nós entendemos esse primeiro princípio, nós temos a oportunidade de buscar um auxílio, né, de alguém que tem todo o conhecimento, Exato. tem todo o poder, né, para nos dar um direcionamento mais assertivo, né, para a tomada dessas decisões, né, que não são poucas e são cada vez mais importantes. E é claro, eu não estou dizendo aqui que um empresário, a cada decisão, são muitas decisões, né? Cada decisão que ele for tomar, ele vai ter que fazer uma meia hora de oração ou ler um capítulo da Bíblia, porque a velocidade das decisões muitas vezes não permite isso. Agora, aquele tempo no início do dia, que a gente chama de devocional diário, de ler uma passagem da Bíblia, de orar colocando o seu dia nas mãos de Deus, de ter aquele seu tempo de meditação e de alinhamento do seu dia na presença de Deus, vai fazer toda a diferença nos acontecimentos do dia. Sabe que quando eu parei para refletir a respeito desse primeiro princípio, eu percebi que daquelas decisões e daqueles empreendimentos que eu fiz buscando a Deus antes, consagrando e realmente buscando essa direção de Deus, eles foram muito mais bem-sucedidos, foram muito mais leves, eu tive muito mais reconhecimento do que aqueles em que eu decidi, muitas vezes por motivos diversos, e não apliquei esse princípio. Então, é algo bem significativo. Vamos ao segundo princípio? E eu diria, Maurílio, encerrando esse, que eu fico feliz porque cada vez mais eu vejo esta linguagem no meio dos empreendedores. Então, nós estamos tendo, assim, no meio dos empreendedores, no meio dos políticos, no meio, né, nos meios, assim, essa linguagem sendo trazida para as diferentes áreas da vida, dessa busca da vontade de Deus naquilo que está sendo feito, né, dessa rendição à soberania de Deus. Sabe que um líder, quando ele coloca a sua vontade ou o seu projeto debaixo da mão de Deus ou
da soberania de Deus, do poder de Deus, esse projeto se torna muito mais interessante. As pessoas elas percebem que ali há alguém que realmente está buscando algo maior, algo mais poderoso, algo eterno. Eterno. E esse talvez seja o grande legado e a grande diferença. Segundo princípio, Egbert. Segundo princípio. Esse princípio é um princípio que eu acredito que vai mudar vidas. Porque tem muitas decisões que você já tomou, tem muitas situações em que você esteja vivendo, positivas e negativas, que carecem dessa clareza desse segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da aliança. O princípio da aliança. Aliança é um pacto, é uma união que vai além de um mero contrato, de um mero acerto. Os contratos, os acertos também fazem parte poderiam ser considerados um tipo mais simplificado de aliança. Mas o princípio da aliança é o entendimento de que uma empresa, um negócio, uma vida, onde ela vai chegar depende das alianças que ela faz ou que ela deixa de fazer. Depende se ele é fiel às alianças que estabelece ou é infiel às alianças que estabelece. Então, o segundo princípio, então, soberania de Deus, o segundo princípio é o princípio da aliança. Aliança. Deus está vendo todas as nossas alianças. E eu lembro da primeira vez que tu cunhou uma frase que é a definição desse princípio. São esses pactos que são feitos tendo Deus como... Eu usei uma palavra como testemunha. Deus é testemunha de todas as nossas alianças. Como... Eu usei uma frase, eu falei abonador, seria o avalista, o fiador, né? E ele também é o juiz. E ele também é o juiz. Então, ele é testemunha. Vou pegar a aliança mais simples, que é fácil de entender, que é a mais clara, que é a do casamento. Então, na aliança do casamento, Deus é testemunha. Tem testemunhas ali, os padrinhos, né? Mas Deus é testemunha daquela aliança. Tanto que a Bíblia fala lá, eu sou testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, né? Estava se referindo a que ele é testemunha do casamento. Ele é testemunha e ele é o juiz. Se nós cumprimos a aliança, ele é o que diz, você é fiel na aliança e você será abençoado. Se nós quebramos essa aliança do casamento, ele é o juiz que diz, você terá as consequências de ter quebrado a aliança do seu casamento. De outro lado, ele é o avalista, porque aí você faz uma aliança de casamento e você cumpre a sua parte, e do outro lado, de repente, tem alguém que quebra essa aliança, e você fica prejudicado na sua vida, em todo o seu projeto de vida, que era estar ao lado daquela pessoa o resto da vida e construir ali, e de repente você é prejudicado. Bom, aí nesse caso, Deus ele é o avalista, ele é o fiador, ele é aquele que diz, bom, então agora eu vou cuidar de você e vou te abençoar, porque você foi fiel na aliança e você foi injustamente, sofreu injustamente a quebra dessa aliança por parte da outra pessoa. A questão é que, para nós, é fácil entendermos isso no casamento. Às vezes é mais difícil cumprir e ser fiel à aliança e fazermos a nossa parte do que entender. O que falta é nós entendermos que este princípio da aliança se aplica a todas as áreas da nossa vida e se aplica aos negócios. Existem alianças para crescermos, para alcançarmos objetivos. Nós precisamos ter alianças. E precisamos entender que muitas vezes seremos, assim como no casamento, nos negócios também, tentados a quebrar alianças. Mas devemos saber que Deus é testemunha e juiz. E também, como no casamento, podemos ser traídos em alianças, podemos ser prejudicados em pessoas com as quais tínhamos aliança e não cumpriram a sua aliança. Então, devemos também, nos negócios, lembrar que Deus é o avalista destas alianças. Maravilha. E hoje a gente vê que uma área
que está atraindo muita atenção, né? E acredito que seja uma grande oportunidade falarmos e refletirmos sobre isso, é o networking. Né? Hoje é uma pauta, e o quanto... Enquanto a gente vê a tecnologia, as inteligências artificiais, elas facilitando a nossa vida, aumentando produtividade, fazendo muito daquele trabalho até exaustivo, repetitivo, a gente cada vez vai ter mais tempo para cuidar do lado humano. E o networking é uma área muito, muito importante. Né? Nós temos que ter cuidado com quem nós estabelecemos networking, com quem nós estamos nos relacionando. Exatamente. Tem um texto bíblico que ele fala assim: não vos ponhais, né? Tá na segunda pessoa aí do verbo, né? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que é o jugo, né? Para quem é mais do interior, aí a canga do boi, né? Que você vai antigamente, hoje a tecnologia, né? Falar disso até é engraçado, né? Com a tecnologia que se tem hoje na agricultura, né? Hoje chamada agricultura de precisão, mas na agricultura mais raiz, né? Tinha lá a carreta ou tinha lá o arado com os 2 bois puxando, e os 2 bois eles tinham que ser parelhos. Para que, se um fosse maior, o outro menor, um mais forte, outro mais fraco, então o boi mais forte, o maior, puxava o outro arrastando e não funcionava. Então, os 2 bois parelhos. Essa é uma frase, assim, uma metáfora para dizer que princípios e valores são importantes. Você faz uma aliança com alguém que tem um propósito de vida muito diferente do seu, ou princípios e valores muito diferentes, precisa ter uma afinidade, tem que ser algo que tenha realmente convergência. Então, no networking, conhecer pessoas, a gente tem que estar aberto para conhecer todo tipo de pessoa, para se relacionar com todo tipo de pessoa, para ter contato com todo tipo de pessoa. Agora, aliança é um passo a mais. Aliança é uma parceria, é algo para construir algo junto. E isso deve ser levado em conta, não devemos ser tão precipitados, tão afoitos em estabelecer aliança, porque a aliança não se quebra. Depois que você estabelece, você deve cumpri-la. E muitas vezes nós somos tentados a estabelecer novas alianças, quebrando as antigas. E isso vai nos trazer o juízo. O juiz vai vir, Deus vai vir como juiz quando nós quebramos a aliança. E aí nós pensamos nisso em termos de casamento. Não, se eu quebrar a minha aliança para estabelecer outra, eu estou sendo adúltero. Deixei a minha esposa, o meu marido, para uma nova aliança, isso é errado. Alguns nem essa não conseguem entender o quanto é errado. Porém, nos negócios também. Às vezes, quebrar uma sociedade para fazer a outra, sem fazer os devidos ajustes, sem correlacionar as coisas, sem equilibrar as coisas, é um problema. Fazer alianças com pessoas que têm valores muito diferentes do nosso, e depois fica aquela situação. Então, uma aliança se faz depois de... Tem um ditado assim: depois de comer 1 quilo de sal juntos, né? Quanto tempo leva, será, para uma pessoa comer 1 quilo de sal junto com a outra pessoa, né? Então, uma aliança é algo que exige uma caminhada. Porque a aliança, ela é... Eu falei num evento que eu estava palestrando há poucos dias, eu falei uma frase assim, e o responsável lá pelo evento, ele ficou repetindo essa frase que chamou a atenção dele, porque a aliança é nas boas e nas ruins. Eu falei todo desajeitado, assim, né? Eu estava falando, aí a língua portuguesa foi para o espaço, eu falei, a aliança é nas boas e nas ruins. E aí depois ele ficava repetindo, olha, como o Egber falou, a aliança é nas boas e nas ruins, a aliança é nas boas e nas ruins, e a aliança tem que ser nas boas e nas ruins, porque uma aliança, trazendo a de casamento como exemplo, né, ela é na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. E quando, por exemplo, nos negócios há uma aliança, você não simplesmente abandona o outro na hora que está ruim, você busca soluções, você apoia, assim como um amigo de verdade, ele está do teu lado na hora boa e na hora ruim, né, nas boas e nas ruins.
uma aliança nos negócios, tem que saber que você está colocando à disposição tudo que você tem do outro, o outro está colocando à sua disposição tudo que ele tem, de recursos, de conhecimentos, de expertise, de know-how. E nisso, às vezes, um vai estar se beneficiando mais do que o outro, depois inverte. Né? É como uma aliança entre países. Né? Você vê países muito... Eu estava vendo lá... país muito pequeno lá tem aliança com os Estados Unidos e ele está protegido por todo o aparato militar dos Estados Unidos, né? Do outro lado tem um paizinho pequeno que oferece algo aos Estados Unidos, mas nem sempre é no mesmo nível, mas é tudo de um à disposição de tudo de outro. E isso, na hora que ficar ruim, na hora que aquele paizinho pequeno for atacado, os Estados Unidos não pode dizer assim, me dá tão pouco retorno, eu não vou lá defender. Não, eu vou lá defender, porque eu fiz uma aliança. Né? E é essa a relação de aliança que traz proteção, traz prosperidade, traz segurança, traz crescimento. E quem não quer prosperar, quem não quer segurança e quem não quer esse crescimento, né? Todos nós queremos. Agora, uma coisa muito, muito interessante nesse princípio da aliança, quando tem um entendimento desse princípio, é que há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Desde um simples contrato, há uma sociedade, há um casamento, há responsabilidades. E é preciso usar o primeiro princípio para estabelecer essas alianças. Né? Quando Deus vai estar em todas as nossas alianças, seja como testemunha, como avalista ou como juiz. Exatamente. Vai estar em todas. Agora nós podemos colocar diante de Deus essas alianças e antes de fazê-las, inclusive, Ele vai nos inspirar a decidir por firmar ou não firmar determinadas alianças, certo? Certo, perfeito. Essa submissão à vontade de Deus nas alianças é muito importante. Tem uma história bíblica que é uma doideira em relação à aliança e mostra como Deus age, como acontece nos negócios, inclusive as alianças. Quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou na terra de Canaã, sob liderança de Moisés, então aquele povo que estava ali na terra de Canaã era muito mau, a ponto de que eles sacrificavam os seus próprios filhos, queimando eles em fogueiras para os falsos deuses deles. E era tão corrompido, que Deus disse, não façam alianças com eles. Vão ocupando a terra e não façam alianças com eles, porque se vocês fizerem alianças com eles, vocês vão ser corrompidos pelo nível de corrupção deles. E eles foram fazendo isso, só que veio um povo chamado Gibeonitas, descendentes de Gibeão, e mentiram que eles vieram de longe, vieram todos disfarçados, como se eles não fossem daquela região de Canaã, que eles fossem da Arábia, e que eles vieram ali e pediram para fazer uma aliança com Josué e com aquele povo para que eles não os matassem, e Josué não consultou a Deus. Josué só conversou com eles e fez a aliança. Veja, um empreendedor ele precisa tomar muitas decisões por dia. Ele não vai conseguir orar a cada decisão, mas existem decisões que são chave e que não podem ser tomadas de forma inadvertida, assim, né? Assim, sem precipitada, sem discernimento, sem compreender o que está por trás realmente, né? E tudo que ele está colocando em jogo. E ele estabeleceu aquela aliança e logo em seguida ele ficou sabendo que ele havia estabelecido uma aliança e Deus repreendeu Deus repreende eles por estabelecerem uma aliança. Porém, eles não podiam mais quebrar a aliança porque eles tinham feito a aliança. E a aliança era de que eles nunca matariam uns aos outros e que eles aceitariam que os gibeonitas ficassem trabalhando ali para eles. Aí vai falar a Bíblia que então eles colocaram eles como trabalhadores braçais ali e tal, que eles tinham sido enganados por eles, como consequência do engano, eles se tornaram trabalhadores braçais. E passaram-se séculos. E subiu ao trono de Israel um rei chamado Saul. E esse rei chamado Saul mandou matar os gibeonitas.
quebrando a aliança que Josué, que a nação de Israel, Josué, em nome da nação, havia feito de que nunca matariam, exterminariam os gibeonitas. Então, eles mandou matar muitos gibeonitas. Na sequência, veio... logo em seguida, Saul fez isso e logo morreu, e Davi assumiu o trono. Na época de Davi, veja que é uma nação, né? Não é uma pessoa, é uma nação. Veio seca e peste na nação. E eles pedindo que Deus mostrasse o motivo. E o motivo que Deus mostrou era porque eles haviam quebrado a aliança que fizeram com os gibeonitas, ainda que a aliança não era alinhada à vontade de Deus, mas nem por isso eles tinham direito de quebrar. Davi, sem saber o que fazer, orou a Deus, então chamou os gibeonitas e perguntou para eles: o que vocês querem que eu faça para que vocês perdoem a nação pelo que Saul fez com vocês? A resposta deles é: queremos 7 descendentes de Saul para fazermos com eles o que quisermos. A consequência. A consequência. E veja que a consequência do erro de Saul recaiu sobre... A consequência da quebra da aliança caiu sobre a descendência. E aí, né, a quebra da aliança do líder caiu sobre a nação, a quebra da aliança caiu sobre os descendentes. Então, a quebra da aliança de um empresário recai sobre a empresa, recai sobre a família. Né? E aí Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul, de que protegeria a descendência de Jonatas. E aí o que Davi faz? Davi então diz: procurem 7 descendentes de Saul que não sejam descendentes de Jonatas e os entreguem aos gibeonitas. Bom, aí a história é um pouco tenebrosa do que eles fazem com eles, né? Mas aí parou a peste, voltou a chover e tudo se alinhou. Então, para a gente entender o nível que é o princípio da aliança. Excelente. Terceiro princípio. Princípio da semeadura e colheita. Conhecida a lei da semeadura, né, o princípio da semeadura e da colheita, que é consequência, que é uma sequência, né? Deus é soberano, e Deus é um Deus de alianças, e nós, para prosperarmos, vivermos a plenitude do que essa vida tem a nos oferecer, e o que nós temos a oferecer nessa vida passa por alianças estabelecidas, e o próximo princípio é de que tudo aquilo que semearmos, colheremos. O que a gente faz é a lei da consequência. Daquilo que nós fazemos tem consequência. E eu diria que assim, nós podemos escolher a semente, mas depois de plantada a semente, nós somos escravos da colheita. Então, nós temos que avaliar muito isso, porque textos, por exemplo, de que nós devemos fazer para os outros aquilo que esperamos que os outros nos façam, ou não fazer para os outros aquilo que não queremos que nos façam, que aquilo que semearmos, colheremos, porque a semente plantada, ela vem da mesma espécie, ela vem depois de um tempo, e ela vem multiplicada. Isso é incrível, né? Quando tu entende que planta feijão, colhe feijão, planta milho, colhe milho, planta laranjeira, vai colher laranja, porque muitas vezes a gente tá vivendo numa distorção, né? Numa expectativa completamente irreal de que você vai plantar uma espécie e vai colher outra. Uhum. Daí tem muita gente esperando colher algo diferente daquilo que está plantando, seja com as suas palavras, seja com as suas ações. Exatamente. Palavras, ações, decisões, atitudes, porque, veja bem, a pessoa age de uma forma corrupta, de uma forma desonesta, de uma forma, né, enfim, incorreta, né? Ela pode ter um benefício imediato, porém aquela semente plantada trará num determinado tempo, porque o agricultor, se ele planta alface, ele vai colher no mesmo mês. Se ele planta soja, milho, ele vai colher depois de uma estação, né? Se ele planta árvores,
ele vai levar talvez aí até década ou mais para ter a colheita da árvore. O fruto pode levar 2, 3 Se anos. ele planta bambu chinês, vai levar acho que uns 5 anos para sair a primeira, para brotar acima da terra. Exato, e ele pode chegar à conclusão de que ele não vai colher o plantio dele porque está um pouco distante um fato de outro, né? Mas a colheita virá. E não virá na mesma quantidade. Eu não sei quantos grãos de milho, um grão de milho, uma semente de milho pode produzir. Mas se uma semente produz um pé, e nesse pé, eu não sei quantas, será que dá 5, 6 espigas de milho? Eu Não tenho nem ideia. Agora você multiplica por quantos milhos tem em cada espiga e você vai ver a proporção de uma colheita, né? E nós temos que entender que tudo aquilo que semeamos, colhemos da mesma espécie, multiplicado no seu devido tempo. E aí, em finanças é assim, né? Finanças é assim, né? Você pega a questão dos juros compostos, né? Tanto para os investimentos quanto para as dívidas, né? Quanto são terríveis, né? Ou benéficos, né? Isso, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de fazer os negócios. Existem muitas pessoas achando que pela malandragem, pela esperteza, entre aspas, né, por exemplo, pessoas querendo liderar por manipulação ou por imposição, ao invés de influência e direção, pessoas querendo ganhar dinheiro fácil, todas essas coisas são semeaduras e colheitas que vai trazer um resultado negativo, ainda que aparentemente haja um ganho inicial. Enquanto as boas semeaduras vão trazer o resultado positivo multiplicado, ainda que haja uma aparente perda num primeiro momento. Forte. Esse princípio da semeadura e colheita, ele nos remete a uma responsabilidade muito grande diante daquilo que nós falamos, nós nos comprometemos com aquilo que nós nos comprometemos, com aquilo que nós fazemos e com as nossas decisões. Exatamente. E esse princípio é um princípio mais simples até de entender e de ver os frutos dele ao nosso redor. Basta olhar ao nosso redor, basta olhar nas nossas contas, basta olhar na nossa despensa, a gente vai ver o que está ali, né, multiplicando. Exatamente. E aí que entra a ordem desses princípios. É fácil vermos o resultado da semeadura e da colheita. A questão é que muitas vezes nos esquecemos quem criou o solo, quem envia a chuva no tempo certo para que aquela colheita aconteça, ou a seca para que a colheita... Enfim, quando nós entendemos o princípio da soberania de Deus e das alianças, fica este princípio da semeadura e da colheita, que é um princípio mais simples de compreendermos e mais conhecido, ele ganha uma clareza ainda maior quando nós entendemos que até aquilo que eu faço sozinho, quando ninguém está me vendo, o soberano Deus está vendo, e tudo que eu faço, inclusive, que ninguém aparentemente vai ficar sabendo, terá uma colheita. Terá uma colheita. Quem nos dá sementes para plantar? É o que a Bíblia diz, né? Que é Ele, né? O Senhor dá a semente ao que semeia, né? E tem também uma possibilidade aí, se há algum espaço para colher aquilo que tu não plantou, é dependendo de Deus, porque somente Ele pode nos dar uma colheita, inclusive naquilo que não plantamos. Exato. E geralmente isso acontece. Veja, geralmente colhemos o que não plantamos de bom, por exemplo, né? Justamente por causa das alianças que fazemos em submissão à soberania de Deus. Aí nós plantamos. Exato. Né? Se nós plantamos por isso que aliança. Se aplica tudo, né? Por isso que não escapa disso. Agora, há na Bíblia alguma promessa para os filhos de Deus e para os herdeiros de Deus de ter alguma colheita onde não plantou? Tem, mas isso é ligado a outra semeadura. Que é qual? Né? Porque o que acontece? Vamos achar uma semeadura. Mas qual é essa?
essa promessa de colher onde não plantou? Temos essa promessa? Tem a própria palavra fala, por exemplo, que o povo de Israel iria entrar na terra, iria colher o que não plantou, né? Mas está já resultante da aliança, do entendimento da soberania de Deus, está tudo interligado. E aqui, Maurílio, eu quero fazer um adendo aqui, especialmente para os empreendedores cristãos que estejam nos assistindo. Nós aprendemos como se Deus separasse tudo entre secular e espiritual, e entre igreja e mundo. Tá? E nós, aparentemente, entendemos que, por exemplo, o que não teme a Deus e que não serve a Deus, ele vai sofrer as consequências dos atos dele. Mas eu, como sou filho de Deus, então eu sou o privilegiado, eu sou o queridinho do papai e só vou ter os benefícios. Bom, sim, eu terei benefícios por ter uma aliança com Deus, por servir a Deus, por andar nos caminhos dele. Mas o princípio da semeadura e da colheita é o mesmo, exatamente o mesmo para o que é cristão, quanto para o ateu. Para a boa pessoa e para a má pessoa. Então, se eu, como alguém que acredita em Deus, que me considero filho de Deus, agir quebrando princípios, quebrando alianças, agir fazendo coisas erradas, da mesma forma eu terei as consequências, a colheita da semeadura, tanto quanto se aquele que não teme a Deus fizer coisas boas, coisas corretas, coisas que agradam a Deus, terá a colheita positiva. Ou seja, não há o queridinho de Deus que pode fazer o que... Porque assim os pais, né, a gente como pais humanos, muitas vezes a gente dá o termo aqui que a gente fala aqui no Sul, né, dá barda para o filho, né? Ou seja, o filho não merece, o filho está tendo um péssimo comportamento e a gente vai lá e dá o que ele está pedindo, premia o péssimo comportamento. Deus não age assim. Deus é bondoso com seus filhos de dar coisas que, teoricamente, eles não merecem, no sentido de fazer semear o que não plantou. Porque assim, eu amo tanto meu filho, ele nem me pediu, e ele me agrada tanto que eu vou dar uma casa que ele nem sonhou. Eu vou dar fazer a empresa dele alcançar níveis nacionais que ele nem sonhou. Eu vou fazer com que o resultado da colheita dele seja tão multiplicada que ele nem imagina. Deus é bondoso para fazer isso com os filhos que cumprem seus princípios e que fazem boas semeaduras. E não com o filho que é desobediente, mas ele vai receber benesses, e o outro lá que não tem uma postura de filho de Deus, que nem acredita em Deus, mesmo fazendo as coisas certas, vai ter castigo. Não é assim. Deus é justo. E os princípios se aplicam a todos. A todos. Aos que creem e aos que não creem. Exatamente. Soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita. E agora o quarto? O quarto é mordomia. Um termo, poderia ser gestão, administração, né? Esse é um termo mais atual, mais usado assim, de forma regular, mas é a gestão, é a mordomia. O que acontece? Esse princípio ele nos diz que nós prestaremos conta de tudo que temos, tudo que nós temos, somos e usufruirmos, é uma concessão divina para nós, e que nós prestaremos conta de tudo. Ele está ligado à semeadura e à colheita, no sentido de que, se eu administrar bem, eu terei o resultado dessa boa administração. E se eu administrar mal, eu terei as consequências dessa má administração, tanto como consequência natural, diria assim, da semeadura e da colheita, quanto como consequência divina. Então, Deus nos deu tempo, Deus nos deu energia e Deus nos deu recursos. O que nós fazemos com esse tempo, com essa energia, com esses recursos? O que nós fazemos com o nosso corpo? O que nós fazemos com as nossas relações, né, os nossos relacionamentos? Nós devemos ser bons mordomos, ou seja, ter o devido cuidado e a devida gestão daquilo que Deus nos permite ser, ter e usufruir. E aí entra, inclusive, o bom nome, né, a reputação,
Entra tudo nesse cuidado, nessa boa gestão que devemos ter com aquilo que Deus coloca na nossa mão. Esse princípio ele nos provoca a refletir sobre tudo o que temos, tudo o que somos, as pessoas que estão conosco e como nós estamos cuidando, Exato. zelando por tudo isso. E eu acredito que para um líder, para um empresário, para um gestor, essa reflexão ela mude o jogo. Porque muitas vezes tá com a mente lá no futuro, no que vai conquistar, na visão, mas não está prestando atenção em alguns detalhes aqui no seu redor. Né? E através, mais uma vez, das palavras, através das atitudes, através das decisões que está tomando, a gente vai demonstrar se realmente estamos sendo bons mordomos ou não, bons gestores ou não. Exato. Pelo equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu trabalho e estou desgastando o meu corpo num nível que daqui a pouco, né, o meu corpo começa a padecer por causa da péssima mordomia do meu corpo, da minha saúde, má alimentação, falta de descanso, falta de água, falta de exercício físico, saúde física, saúde mental. Eu trabalho, mas a minha família não recebe a minha atenção. Aí Deus me deu uma esposa, um marido, me deu filhos, e eu trabalho, mas esses filhos estão crescendo e não vem o pai, não vem a mãe, não tem essa referência. Mas eu dou tudo que eles precisam. Material, ok, ótimo. Botei numa boa escola, tem a roupa que precisa, tem o último, né, o iPhone 16 Pro Max, tem o PS5, tem, né, o tênis mais caro, tem tudo, ok. Porém, não tem um pai ali dando experiências e marcando aquele filho com as experiências de vida. E aí, né, então, por que eu tive esse filho? Eu quero ter um filho, mas eu não quero dedicar tempo para ele, por exemplo. Né? Então, assim, essa mordomia das relações, esse equilíbrio. Então, a mordomia é o princípio que traz equilíbrio e que traz o devido cuidado e que traz a consolidação. Eu falei no início que o meu propósito de vida, né, é ajudar as pessoas a terem convicção em Deus para conquistar os territórios. A conquista de um território sempre está relacionada à consolidação do território já conquistado. Então, não adianta eu conquistar o território dos negócios e perder o da minha própria saúde física, mental, emocional. Não adianta eu conquistar o território dos negócios e perder minha família, ou conquistar um novo negócio e perder aquele que eu já tenho, né? A menos que estrategicamente vou trocar de negócio, ok, né? Não estou falando que uma pessoa não possa mudar de negócio, mudar de ramo, claro, pode fazer uma transição, mas muitas vezes nós arriscamos e não cuidamos daquilo que já temos, né? E queremos conquistar novos territórios, né? Grande princípio. É um princípio que nós chegamos no quarto princípio. Quatro princípios que vão além do eu, né? Transcendem, né? Estão ligados com o conjunto da obra. As relações, né? Com quem mais. Com Deus, com o próximo, com as coisas. E lembrando que temos uma ordem. Soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita, mordomia. E agora? E o quinto? E agora vamos para nós, propriamente. Né? E o quinto princípio é o princípio da individualidade. É o princípio que diz que cada ser ou coisa criada tem um propósito, uma missão, um motivo único. Tem características únicas para ter sido criado. Assim como cada ser humano, cada ser, então um animal, um metal, um minério, como uma planta, tem um propósito único, assim também cada indivíduo dentro daquela espécie, né, como cada ser humano tem características, propósitos, individualidade. E entendermos isso, primeiro que nos faz
valorizarmos mais nossas características. Segundo, nos faz ter mais compreensão, valorização e até aceitarmos ou suportarmos mais as características dos outros. Nos faz entender que cada empresa, que cada negócio tem características únicas. Você pode ter 2 igrejas no mesmo ramo de atividade, você pode ter 2 negócios, ou até tem a franquia, né, que ela parece igual, mas não é igual. Você pega, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's é igual. Não é igual. Eu comi lá no McDonald's em Israel, que tem uma McDonald's Kasher, que é um McDonald's específico para quem segue as leis alimentares judaicas. É diferente. E aí é diferente, aí a cor é diferente, o símbolo tem... Aí você pega e diz, não, Coca-Cola é igual em todo lugar. Não, lá em Israel também tem a Coca-Cola Kasher, que tem uma tampa diferente lá, um escrito diferente para saber que ela é diferente e existe em diferentes lugares. Então, a individualidade é uma coisa que nós precisamos compreender. É claro que, para vivermos bem essa individualidade, temos que submetê-la à soberania de Deus, que é o primeiro princípio. Porque senão a gente vai entrar em algumas coisas que estão acontecendo hoje, que na ânsia da individualidade as pessoas renegam a sua criação, a quem elas são. Né? Eu posso dizer, eu sou essa xícara. Não, essa xícara ela foi criada com um propósito, e ela tem esse formato para esse propósito, e ela tem né? Agora, eu sou um ser humano, eu tenho um outro propósito. Eu sou diferente, eu não tenho o propósito da xícara. E até do valor. Porque se eu quebrar essa xícara, eu vou ter um prejuízo. Mas dentro do propósito dela, ok, fazemos outra xícara. Agora, um ser humano que perde uma vida é um valor inestimável, incalculável. Como a Bíblia diz, vale mais do que o mundo inteiro, porque é único. Não tem? Dá para fazer outra xícara igual? Temos 2 aqui, né? Não dá para fazer outro ser humano igual. Vai dizer assim, mas hoje com a genética é possível clonar. Sim, mas não vai sair igual, porque as experiências são únicas, a vivência é única, e 2 gêmeos não são totalmente iguais. Geneticamente são, como seres humanos não são. Em tempos em que o conhecimento é facilmente adquirido e replicado, as metodologias são facilmente adquiridas e replicáveis, o que o conjunto aí de Google, YouTube, ChatGPT não vai responder hoje já não está respondendo, vai responder praticamente tudo. Agora, o ser humano, né, essa individualidade, esse valor único, Tá aí a chave. Né? Conhecer e valorizar essa individualidade. Faz sentido isso? Sim. Conhecer e valorizar, entender que são... Isso nas relações, quando você chega para conversar com uma pessoa, sabendo que há um ser único ali, com potenciais, com capacidades, com também limitações e tanto qualidades quanto fraquezas únicas, né? E existe até algo que eu aprendi contigo, Maurílio, sobre a idiosincrasia, que até mesmo um remédio, ele tem lá uma bula explicando os efeitos dele, mas não é igual para cada pessoa, é diferente porque cada organismo reage de forma diferente. E aí entra uma situação, Maurílio, que eu vejo bastante nas igrejas e eu imagino que seja semelhante nas empresas. Às vezes a gente pega uma metodologia e a gente quer trazer aquela metodologia porque deu certo no Japão, porque deu certo na Europa, porque deu certo no Canadá, na França, nos Estados Unidos. Ou na do lado. Ou na empresa do lado. Exato. Ou na empresa do lado. E a gente quer importar aquela metodologia tal qual para dentro do nosso negócio e a gente tenta aplicar e não dá certo e a gente culpa a metodologia. Mas o problema não está na metodologia, muitas vezes está na falta de compreensão daquela individualidade, daquela característica única daquele negócio, daquela minha empresa ali, que tem a sua cultura interna, que tem o seu histórico, que tem as pessoas únicas que estão ali dentro dela, e que a implementação dessa metodologia tem que levar em conta
as características, a individualidade, a identidade, a cultura deste negócio único. Eis aí uma grande oportunidade. Cada vez que estamos diante de uma pessoa, estamos diante de algo único. O universo, né? Cada vez que nos conectamos com uma pessoa, nós formamos algo único. Né? Cada grupo é único, cada empresa é única, né? E esse princípio da individualidade torna o potencial e as possibilidades sem limites. Sem limites. Sem limites. Sem limites. Então, tem gente que fica inseguro por conta do que está acontecendo hoje na própria evolução tecnológica, com tanta disponibilidade, né, de conteúdo, de informação. Agora saiba que aquilo que tu pode produzir, aquilo que tu pode entregar vai ser único. Agora precisa trazer essa individualidade para fora. Quando eu ouço o Egbert declarando o princípio dele, gerar convicção em Deus para conquistar territórios, com essa clareza, com essa convicção, isso é único. É único. É único. Talvez nem faça sentido para alguns que ouvem, que faz sentido de uma forma única para mim, né? Mas faz sentido para quem é liderado e inspirado por ti, na medida que olha no olho de alguém que tem essa convicção e comunica algo que para ti faz todo sentido. Então, soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita, mordomia e individualidade. E agora, qual é o sexto princípio? Bom, o quinto princípio da individualidade diz que as pessoas têm características únicas. E aí nós vamos para estas características, no princípio do caráter. Caráter. Até, deixa eu colocar aqui, e não quero mudar a forma das pessoas falarem, mas mostrar o que eu estou falando, tá? As pessoas dizem assim, fulano tem caráter, ciclano não tem caráter. Ok, não estou dizendo que você tem que mudar a forma de você falar, não é aqui o objetivo, mas trazer o que eu estou dizendo é que todos têm um caráter. Todos têm um conjunto único de características. A questão é que alguns têm um bom caráter e alguns têm um mau caráter, né? Um conjunto de características. Então, temos um indivíduo e esse indivíduo ele tem um conjunto de características. Agora, este conjunto de características, alguns são inatos, fazem parte, são genéticos, fazem parte do ser, outros vão sendo adquiridos. E alinhar as nossas características, o nosso caráter, e aí envolve valores, preferências, com aquilo que realmente está alinhado lá, à soberania de Deus, ao princípio da aliança, à semeadura e à colheita, à mordomia, vai nos dar um excelente resultado. Agora, se essas características estão desalinhadas com isso, né? E aí nós, como cristãos, temos Jesus como o nosso modelo de caráter. É o caráter de Cristo, que é o que a Bíblia fala, que nós devemos ter o caráter de Cristo, ou seja, que o nosso caráter, que as nossas características, valores, preferências, vão sendo cada dia mais alinhadas ao modelo da pessoa de Cristo, que é o nosso padrão perfeito. Aqui no caráter a gente já está chegando quase no fruto da aplicação de todos esses princípios. Exato, porque se eu vou alinhando, né? Agora, o fruto, mas também, além do fruto, eu diria o que vai fazer com que nós tenhamos condições de produzir o fruto. De produzir o fruto e de cumprir, porque o meu caráter vai definir o próximo princípio que vem depois e, por consequência, o sétimo, e por consequência, ele vai definir se eu semeio coisas boas ou não semeio, se eu faço uma boa mordomia ou não, se eu cumpro com as minhas alianças, sou fiel a elas ou não, né? Então, o caráter tem a ver com essas coisas que me levam a decidir como eu decido, a agir como eu ajo, né? É o que norteia as minhas ações. Conjunto de crenças, valores. Crenças, valores, exatamente. Preferências, hábitos definem o caráter. O hábito já vai ser, muitas vezes, consequência do caráter.
Porque aí nós vamos o hábito já vai entrar lá no sétimo princípio. No sétimo princípio. Como um empresário ele pode moldar o seu caráter através dos princípios de Deus? Exato. Bom, moldar o caráter é estar submetendo os seus valores, as suas crenças, as suas preferências a um padrão elevado. Os seus modelos precisam ser elevados. O teu modelo não pode ser o malandro ali da esquina. Não pode ser aquele cara que tem um grande negócio porque ele logrou o sócio dele, deixou o sócio dele mal. Nós temos que ter bons padrões, bons modelos. Nós temos que ter boas referências. Quem chegou aonde a gente quer chegar e que está lá porque é alguém que trilhou um caminho adequado e que tem sustentabilidade na permanência naquela posição, porque o caminho que ele trilhou é um caminho sólido. Então, eu diria que eu, como pastor, um dos grandes trabalhos meus é trabalhar caráter, porque na igreja a gente está trabalhando principalmente princípios, valores, crenças. Então, isso vai resultar no caráter das pessoas. Às vezes eu brinco lá na igreja do Jané, que tem uma grande empresa lá, que vários da igreja trabalham naquela grande empresa, e eu digo assim, olha, a empresa tal, né? Se eles pagassem um royalty, a gente podia citar o nome deles aqui, né? Mas não se eles pagassem um merchandising. Mas a empresa tal deveria pagar um royalty, não sei se o termo correto para isso é o royalty, né? Mas deveria pagar algo para nós, porque o funcionário daqui, na segunda-feira, vai trabalhar. Sim. O funcionário que é daqui da igreja, quando ele vai trabalhar, ele não coloca atestado falso. O funcionário que é daqui da igreja, ele não deixa quebra uma máquina de propósito para... Né? E fui fazendo uma lista de coisas dizendo assim, né? Porque o que a gente faz é trabalhar neste caráter das pessoas, né? Para que a pessoa viva a vida que Deus tem para ela, passa por um caráter adequado. Porque... senão ela vai estar tendo ganhos aqui com perdas maiores logo ali à frente, né? Para o empresário, além de ter um bom caráter, valorize o caráter na contratação. Exato, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença, né? É porque é provável que seja mais fácil treinar habilidades, né, do que transformar caráter, né? É algo que muitas vezes está fora do âmbito de trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer parceria, né? Pastores, empresários, né? Para trabalhar junto isso, né? O caráter. Mas realmente o empresário ele vai ter pouca ação sobre o caráter do seu funcionário, do seu colaborador, e vai ser mais fácil treinar as competências técnicas, as habilidades, né? E o caráter deve ser avaliado realmente, né? Entender isso, a individualidade, porque às vezes você está querendo contratar para uma função uma pessoa que tem um perfil, uma individualidade adequada ou não para aquela função, e aí contrata a pessoa errada, a pessoa certa para a função errada, ou a pessoa errada para a função certa, enfim, na individualidade. E no caráter, aquela pessoa que já demonstrou, às vezes, em outras funções que esteve, comportamentos que vão dar problema ali na frente, né? No início da minha liderança, lá até eu quero te perguntar depois onde que tu te reconheceu como líder, mas quando eu comecei a exercer alguma função de liderança, eu acreditava que o exemplo era a chave para uma boa liderança. Depois eu entendi que ia um pouco além do exemplo e exigia desenvolver a comunicação, desenvolver algumas competências que me dessem apoio, inclusive a parte emocional, né, que é muito importante, né, resiliência, né, até chegar no espiritual. Hoje, chegando no espiritual,
eu percebo que o líder ele é uma ferramenta para dar uma orientação, inclusive do modelo, do tipo de caráter que nós esperamos que as pessoas tenham, mantenham e desenvolvam ao estar junto conosco, né? Eu acredito que é fácil, com algumas perguntas, tu chegar nos valores, nas crenças. Agora tu vai perceber que ao longo do tempo as pessoas vão ir demonstrando, né, algumas das características que elas não demonstram no curto prazo. Exato. Precisa de tempo, né? Agora, um líder forte, com clareza do que ele quer, do que ele busca, ele precisa dar uma orientada, inclusive no padrão de caráter que ele espera para o seu negócio, para o seu projeto. Exato, porque ele acaba trazendo os valores do negócio, né? Tá lá, né? Missão, visão, valores. E esses valores, eles não podem estar escritos só numa plaquinha na parede ou, né, ou no papel. Eles precisam ser vividos no dia a dia. Agora, chega um novo colaborador, ele entra ali, ele precisa ser, eu vou usar um termo da igreja, né? Ele precisa ser doutrinado, ele precisa ser trabalhado naqueles valores da empresa. E para que ele abrace os valores da empresa, isso vai ter que ser demonstrado, explicado, demonstrado, e tem que fazer sentido para ele, né? E esse é um trabalho de liderança. Até eu conhecer um pouquinho do trabalho do Jack Welch, que faleceu em 2020, ele que foi CEO da General Electric, e um dos grandes formadores de líderes aí no mundo dos negócios. Eu me deparei num dos livros dele com um conceito que mudou minha forma de perceber essa questão do doutrinar nos valores, do ensinar os valores, do introduzir a cultura. O Jack Welch fala no livro O MBA da Vida Real que é um grande erro o líder esperar que o colaborador se alinhe aos valores da empresa. Ele deve introduzir os valores da empresa no colaborador. Exato. Que a gente não espera o colaborador entrar na cultura da empresa. A gente introduz a cultura da empresa no colaborador e aí o jogo muda. Mas para isso precisa ter uma clareza muito grande de quem somos, né? Do que queremos, né? De qual é a nossa linguagem, o que não é negociável. Né? E é nesse sentido que eu me refiro a ter muito claro qual é o caráter esperado do seu parceiro de aliança, qual o caráter esperado do seu colaborador, do seu liderado. Exato, e até para saber a hora de demitir. Né? Até para saber a hora de demitir e para que esse funcionário, né, ou esse colaborador entenda, fui demitido porque estou desalinhado, né? Aquele que está, né? Então tem que estar claro isso, né? Tem que estar claro. E essa clareza, ela vai se fazendo através de perguntas, através de mentores. E você, Maurílio, tem uma capacidade, uma estratégia e toda uma metodologia extraordinária, que é a Universidade Company, para fazer isso, e que a gente aplicou lá na igreja, que gerou aqui esses 4 manuais até o momento, né? A gente tem um projeto de 12 manuais, e são 4 até o momento, que estão dando uma clareza do que se espera de cada pessoa e das competências, e das atitudes, e do caráter esperado das pessoas, e que eu diria assim que é incomum, que não é comum, deveria ser, mas não é comum, nem em organizações sem fins lucrativos, como uma igreja, e nem nas empresas ter essa clareza. E muitas vezes se contrata o funcionário errado porque ele não tem essa clareza. Eu como coach, né, eu trabalhei com um empresário certa vez, e para ele a excelência era no trabalho, no que ele fazia, era um valor supremo. E ele tinha dificuldade porque ele contratava os seus colaboradores esperando que eles entendessem isso, mas ele não tinha nenhuma forma de comunicação, de treinamento, de alinhamento, né? Ele simplesmente esperava ou achar a pessoa certa ou, de alguma forma, que os seus colaboradores se alinhassem, e a gente trabalhou justamente sobre isso, sobre que ele buscasse
na contratação, já esclarecer isso e desenvolver, a gente não foi adiante no como, né, mas no desenvolver meios para que esse valor da excelência estivesse em toda a empresa, e não só na cabeça e nas ações do proprietário. Estamos no 6º princípio. Passamos já por soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita, mordomia, individualidade, caráter, e agora chegamos no 7º. Chegamos no 7º, que é o colocar em prática de todo o resto, né? Que é o princípio do autogoverno, que é o princípio que diz que eu sou responsável, tenho liberdade e sou responsável pelas minhas ações. Eu tenho livre-arbítrio, posso agir como eu quiser, mas, ao mesmo tempo, eu sou responsável por conduzir estas minhas ações da forma correta. Então, é ali que o caráter se expressa, é ali que a individualidade é respeitada, é ali que a mordomia, subindo de volta, né, é ali que a mordomia é exercida, é ali que a boa semeadura ou não é feita, né, ou a má semeadura, que vai definir a colheita, é ali que eu estabeleço e cumpro as alianças, e é ali que eu me submeto à soberania de Deus, no autocontrole, que aí tem um versículo bíblico que fala assim: tudo me é lícito, ou tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, ou todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui tu entrega uma chave poderosa. É no 7º princípio, então, que vamos colocar em prática todos os 7 princípios. Exato, perfeito. E muitas vezes... Perdão. Muitas vezes, o ensinamento dos 7 princípios ele começa pelo autogoverno. Uhum. E aí, como fica difícil para a pessoa exercer o livre-arbítrio, né, que generalizando, o livre-arbítrio ele é bem interessante, né? A maioria das pessoas, bom, mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, sim, nós podemos escolher. Agora, dentro de qual padrão? Okay? Com qual expectativa? Quando nós conhecemos os 7 princípios universais da liderança, os 7 princípios bíblicos, nós entendemos que há um padrão. E os 6 princípios anteriores nos dão um direcionamento do padrão. Agora eu tenho liberdade para agir, para escolher, mas tenho a responsabilidade com as consequências e com essas atitudes. Esse princípio, o 7º princípio, que engloba autoeducação, autoconsciência, autorresponsabilidade. Uhum. Fala um pouco mais sobre esse princípio. Esse princípio, como você falou, né, que ele é ensinado muitas vezes como o primeiro, e esse princípio aqui, talvez muitos aqui que estejam assistindo, inclusive, já conhecessem esses princípios, porque eles são a base da educação por princípios bíblicos. E hoje existem escolas por todo o Brasil que são baseadas nos 7 princípios bíblicos. Mas, em geral, elas não os ensinam dentro desta ordem. E aí, ok, eu tenho que ter autocontrole. Ok, tem que ter autocontrole, mas com que padrão? Com que alinhamento? E quando nós entendemos que o padrão são os outros 6 princípios, né? Então, eu tenho um padrão de autocontrole, de domínio próprio, de exercê-lo. E então, eu sou responsável pelos meus atos. Eu não entendo que eu simplesmente ajo assim e pronto. Tem uma fala tua, Maurílio, né, que é os 4 poderes, e eu digo que é os 4 poderes que Deus nos deu, que é o que eu penso é meu, o que eu sinto é meu, o que eu falo é meu e o que eu faço é meu. Esse conhecimento vem do Dr. Michael Hall, da Neurosemântica. Nós ensinamos no coaching com PNL no princípio da autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável pelos meus resultados. E aí o autocontrole tem a ver, o autogoverno tem a ver com autocontrole, tem a ver com autorresponsabilidade. E tem a ver com eu não culpar o outro pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu sinto e pelo que eu faço. Eu não culpar as circunstâncias,
né? Hoje mesmo eu estava te falando como eu me sentia em relação a algumas circunstâncias que aconteceram e tal, mas na verdade eu estava culpando a circunstância, né? No almoço ali nós conversando antes, né? Culpando a circunstância, está errado? Por quê? Porque o que eu sinto é meu, eu decidi me sentir deste ou daquele jeito em relação a esta ou aquela circunstância. Isso então nos responsabiliza pelas nossas ações, porque não adianta eu pensar no outro. O outro, que ele, né, frase que eu aprendi contigo, o que ele pensa é dele, o que ele sente é dele, o que ele fala, o que ele faz é dele. Mas eu tenho que ser responsável pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu sinto e por como eu ajo, né? E entendendo isso, os meus resultados serão muito mais responsabilidade minha. Com certeza. Quando nós estamos numa posição de liderança, tá, diante de uma pessoa, no máximo nós podemos nos responsabilizar pela influência que nós exercemos sobre o outro. Mas o comportamento do outro é responsabilidade dele. E isso nos dá poder, nos dá poder de nos concentrarmos naquilo que nós podemos controlar, por exemplo, Exato. O que eu vou dizer, né, as palavras que eu vou usar, a forma como eu vou comunicar. Eu também tenho poder e posso controlar as atitudes que eu vou tomar, as decisões que eu vou tomar. Agora, nós não vamos ter nunca o controle do que o outro vai falar. Exato, aí vai sentir. Até eu gosto de quando trago essa separação aí dos poderes internos e externos, né? Os poderes internos, o que eu penso e sinto, só eu sei. Né? E muitas vezes tu tá ali com expectativas relacionadas aos teus poderes internos, que só tu sabe exatamente o que tu está esperando. Agora, quando tu quer, de alguma forma, influenciar outra pessoa para que ela responda a uma expectativa tua, tu precisa, no mínimo, falar. Falar e usar esse poder de falar para que o outro entenda essa tua expectativa. E aí, nós entramos numa frase básica que a gente fala sempre, né, Maurílio? Que é: o óbvio precisa ser dito, né? Que às vezes é impactante, a gente fala essa frase assim, não é uma frase nossa também, né? Para alguns até pode ser óbvio, mas para a maioria dos empreendedores, quando se deparam com essa declaração de que o óbvio precisa ser dito, e ele realmente dá atenção para isso, alguma coisa muda lá. Certo? Por quê? Porque são tantos óbvios, tantos óbvios para ti, né? E que para mim são novidade, algo totalmente estranho, são óbvios para mim, que para ti são novidades. Exatamente. Né? E no dia a dia são tantos óbvios que precisariam ser esclarecidos. Né? E o autogoverno requer também que o empreendedor faça o básico e diga o óbvio, né? Principalmente se ele trabalha como líder de uma equipe ou líder, né, ou formando líderes, enfim, ele precisa dizer o óbvio precisa estar escrito, muitas vezes, ele tem que ser comunicado. E isso requer autogoverno também, porque requer parar de dizer aquilo que muitas vezes eu já falei isso, eu não vou dizer de novo. Bom, fala de novo, explica, fala, diga, né? Diga de outra forma. E diga de outra forma, essa aí é bem interessante, é fundamental, na verdade, né? Porque cada um de nós entende muitas vezes as coisas de um jeito, né? O princípio da individualidade, né? Cada então, princípio da individualidade, cada um ouve e sente, percebe de um jeito. Exato. E vê as coisas de um jeito. E muitas vezes nós estamos aí no automático, comunicando sempre de uma mesma forma. E aí você falou do hábito, e eu disse o hábito tem mais a ver com o sétimo princípio, que é o princípio do autogoverno. Então, a gente sabe que hoje que a gente fala assim, você tem que sair do piloto automático, né? E tá nos princípios do coaching com PNL. A gente trabalhou isso também nos 12 princípios para o líder cristão, que é um dos livros, né, que a gente fez em conjunto, né, Maurílio? Que a gente não vai abandonar o automático,
Mas o automático ele tem que ser reprogramado, porque o automático ele é até uma estratégia do cérebro para economizar energia, para que a gente dê conta de todas as decisões que a gente tem que tomar durante um período que seria impossível tomar conscientemente cada mínima decisão, não seria saudável, né? Ok, mas a própria reprogramação do nosso piloto automático, nós temos que assumir a autorresponsabilidade, ou seja, criar novos hábitos, substituir hábitos, também faz parte do princípio do autogoverno. Então passamos pelos 7 princípios. Soberania de Deus. Soberania de Deus, aliança, semeadura e colheita, mordomia, individualidade, caráter e autogoverno. E autogoverno. Fica aqui uma oportunidade de hoje gravar esses princípios, tá? Entendendo o que é cada um desses princípios. Tá? Nós damos uma estrutura das 3 perguntas básicas, que essas 3 perguntas básicas tu pode aplicar para ter clareza, né? Para ter clareza e gerar utilidade com qualquer conhecimento. Entender primeiro o que é, o significado. Segundo, entender por quê, a importância. E terceiro, como eu posso aplicar. E eu acredito que aqui a gente trouxe exemplos de cada um dos 7 princípios. Eu vou deixar disponível aí para quem quer aprender um pouquinho mais sobre os 7 princípios, um e-book, tá? Que é o e-book dos 7 princípios espirituais da liderança, o tema do nosso podcast de hoje. É só entrar aí no nosso Instagram da Rede Empreendedores e vai ter um post fixado ali, você vai pedir o e-book, a gente vai disponibilizar para você. Falando em Instagram, eu quero que tu compartilhe o teu Instagram com quem está conosco agora, porque é um meio para se conectar contigo e também para ter acesso aos teus livros, que eu vou mostrar alguma coisa aqui dos livros do Egbert, porque tem algumas preciosidades ali que tu pode ter acesso. Maravilha. O meu Instagram é @egbertbola, meu nome, né? @egbertbola, tudo junto. E lá no link da bio lá vai ter acesso aos livros, ao material lá. Já tem acesso ao último livro? Até agora aqui não, mas no que acabar eu já coloco lá. Ah, maravilha. Vai estar disponível, então, o Liderança Apostólica, que é um livro extremamente conectado com o conteúdo de hoje. Tá? Porque os princípios estão aqui. Sim. Né? E tem uma visão aqui de reino de Deus. Aí você vai entender porque não é o livro Igreja Não é Religião, que é um livro que vai sair ainda, mas aqui você vai entender por que os assuntos sobre apostólico, sobre igreja, sobre reino de Deus, tem muito menos a ver com religião do que com empreendedorismo. Tem mais a ver com empreendedorismo do que com religião, e esse livro mostra isso. Esse aqui está quentinho, é o lançamento. Aí, né? Um livro que saiu pela Rede de Empreendedores, né? Nossa editora. E aqui tem o primeiro livro do Egbert. Esse aqui é uma preciosidade. Você, líder, ativando o seu potencial. Um livro que tem seminário. Né? Tu tem um seminário com esse livro. Seminário, workshop. Esse é um livro que ensina como alguém se tornar um líder influente. Aqui é o livro para quem, de uma pessoa comum, digamos assim, né? Pessoa comum talvez não seja o termo, mas de uma pessoa comum à liderança influente. Tem aqui o passo a passo. Em 6 passos, aplicando esses 6 passos, você vai se tornar um líder influente. Bem, então tivemos aí 2 dicas de leitura do nosso convidado de hoje, que nos honrou nesse primeiro episódio do podcast da Rede Empreendedores. Como eu disse para vocês, a entrega dos 7 princípios espirituais para a liderança é um primeiro conteúdo para ti aí que vai ser um líder cada vez mais reconhecido pela tua autoridade na tua vida, na tua família e nos teus negócios. E por falar em autoridade, nós temos aqui uma ferramenta que se chama Matriz da Autoridade, para você medir a tua autoridade real e a tua autoridade percebida, e você poder buscar algumas estratégias para equilibrar essas autoridades, para que você venha ter o reconhecimento que você merece. Você vai poder baixar a ferramenta, vai poder fazer aí essa avaliação, essa análise do teu nível atual de autoridade real e autoridade percebida. Vamos falar muito aqui sobre essa autoridade, porque você aí, para ser um líder reconhecido, precisa construir e desenvolver a tua
autoridade. Egbert, deixa uma mensagem aí para quem está conosco aqui nesse episódio, ficou até o final dessa conversa, que, como eu disse no início, iria entregar algo de valor para as pessoas. Deixa o teu recado para eles aí. Meu recado para você é que o mundo precisa de líderes e você é a resposta para essa necessidade. Um líder de verdade é alguém que influencia, que dá direção, que ele colhe para si os resultados de sua liderança, mas muito mais do que buscar o resultado, buscar o ganho financeiro, ele está buscando deixar algo de bom, um legado para as pessoas que ele influencia, que ele tem contato. Então você é a resposta, você é o líder que o mundo está buscando, por isso busque se aperfeiçoar mais e mais nessa liderança. Bem, então chegamos ao fim do episódio 1 do podcast Rede Empreendedores. Fica o convite aí para você seguir o nosso podcast no Spotify, se inscrever no canal do YouTube para acompanhar os próximos episódios. E agora é o momento daquele abraço, né? Um grande abraço, que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo episódio.